Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hezbollah entra em vigor. Libaneses aproveitam a trégua para retornar aos seus lares. O relatório da Polícia Federal, divulgado nesta terça-feira, apresenta uma ação de diversos políticos e militares na trama golpista que ameaçou a democracia em 2022. Um dos políticos com papel central era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria beneficiado com um golpe de Estado. No Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia sofre uma tentativa de assalto e seguranças trocam tiros com bandidos. Deputados da Europa aprovam a nova Comissão Europeia em uma sessão da Câmara. A receita do chocolate com pistache se torna uma febre na Alemanha. E você vai conhecer um Papai Noel que vive no Ártico, onde está preocupado com as mudanças climáticas. Agora no Jornal Mundial. O relatório da Polícia Federal, divulgado nesta terça-feira, apresentou uma ação de diversos políticos e militares na trama do golpe de 2022 após as eleições presidenciais. A reportagem é de Caio Teles. O relatório da Polícia Federal, divulgado nesta terça-feira, apresentou a ação de diversos políticos e militares na trama golpista que ameaçou a democracia entre o fim de 2022 e o início de 2023. Do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Um dos políticos com papel central da trama, segundo a PF, é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que seria beneficiado com um golpe de Estado. O nome de Jair Bolsonaro é citado 643 vezes no documento. A investigação da PF coloca Bolsonaro como planejador, dirigente e executor dos atos que levariam ao golpe de Estado. Um dos trechos do relatório afirma que Bolsonaro tinha consciência e participação ativa nas ações do grupo. Os investigadores apontaram também que Bolsonaro sabia e concordava com a chamada Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superioridades da Ativa do Exército Brasileiro, estratégia para incitar militares e comando do Exército e aderir à ruptura institucional. O relatório tem detalhes sobre uma reunião realizada no dia 7 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada, em que Jair Bolsonaro teria apresentado uma minuta de decreto que o conteúdo golpista. A investigação revelou que Bolsonaro trabalhou ativamente para manter viva a narrativa de fraude eleitoral, mesmo após a inexistência de irregularidades no sistema eletrônico de votação. Entre as ações atribuídas ao ex-presidente está a tentativa de adiar a divulgação de um relatório da ministra da Defesa que não encontrou qualquer indício de falhas nas urnas eletrônicas. Outro ponto relevante do relatório é o plano de fuga elaborado para retirar Bolsonaro do país caso houvesse um revés judicial, inspirado na doutrina militar. O plano previa que, em caso de ameaça à liberdade do ex-presidente, ele seria retirado do Brasil com suporte logístico de aliados. De acordo com a Polícia Federal, o plano incluía estratégias como armadas nos palácios do Alvorada e da ocupação de infraestrutura críticas para impedir ações do judiciário. O documento também menciona a criação de uma rede de suporte para viabilizar sua evasão. Os deputados da Europa aprovaram nesta quarta-feira a nova Comissão Europeia. A presidente da Câmara disse que a defesa do continente europeu é uma prioridade máxima. O plenário do Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira a nova Comissão Europeia, o poder executivo da União Europeia, liderado pela alemã Ursula von der Leyen, que vai iniciar seu mandato na próxima semana. Reunidos na sede da Eurocâmara em Estrasburgo, na França, os eurodeputados aprovaram a nova Comissão Europeia com 370 votos a favor, 282 contrários e 36 abstenções. A definição dos integrantes da comissão havia sido bloqueada na semana passada, mas um acordo entre os três principais blocos políticos acabou com o impasse e abriu caminho para a sessão desta quarta-feira.
Ao apresentar sua equipe antes da votação, von der Leyen disse que a UE não tem tempo a perder para reforçar sua defesa e sua economia. Devemos ser tão ambiciosos quanto as ameaças são sérias. Então, apresentaremos um relatório sobre o futuro da defesa europeia nos primeiros 100 dias deste mandato. Posso garantir que a segurança da Europa sempre será a prioridade desta comissão. A aprovação legislativa permite que a equipe presidida por von der Leyen inicie o mandato de 5 anos no dia 1º de dezembro. Um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano entrou em vigor nesta quarta-feira. Libaneses aproveitaram a trégua para retornar aos seus lares. Israel e o movimento islamista Hezbollah iniciaram um cessar-fogo no Líbano nesta quarta-feira. A trégua coloca uma pausa em um conflito que resultou em milhares de mortes e forçou o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas em Israel e de centenas de milhares no Líbano. Pouco depois do início do cessar-fogo, o exército israelense afirmou que os moradores do sul do Líbano não devem se aproximar das posições da força militar. O exército libanês pediu à população local para aguardar antes de retornar às localidades e vilarejos na linha de frente, invadidas pelo inimigo israelense, esperando pela retirada. O conflito teve início com os ataques transfronteiriços do Hezbollah em apoio ao seu aliado palestino Hamas. Os disparos começaram logo depois dos ataques do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense, que desencadearam a guerra em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a trégua vai permitir que as forças israelenses se concentrem nas tensões com o Irã e na guerra contra o Hamas. O cessar-fogo acontece após um dia de intensos bombardeios israelenses no centro de Beirute, onde pelo menos 10 pessoas morreram, segundo as autoridades libanesas. Israel iniciou uma campanha de bombardeios contra os redutos do Hezbollah no Líbano em 23 de setembro e uma operação terrestre no sul do país uma semana depois. Milhares de libaneses deslocados pelos confrontos entre o Hezbollah e Israel começaram a voltar para casa nesta quarta-feira, graças ao cessar-fogo estabelecido depois de 2 meses de guerra aberta. A trégua, em vigor desde as 4 horas da manhã no horário local, interrompe um conflito que deixou milhares de mortos e 900 mil deslocados no Líbano, além de dezenas de milhares deslocados no norte de Israel. O primeiro-ministro libanês afirmou que o exército vai reforçar a mobilização no sul do país para apoiar a implementação do acordo. Para nós, Daí é a nossa mãe, pai e toda a nossa família. Somos como peixes. Se sairmos do subúrbio sul de Beirute, morremos. Aqui fomos criados e amamos cada grão de areia. Quando entrei aqui e vi a destruição, comecei a chorar de alegria e de tristeza. Alegria porque voltamos para casa, ver as pessoas e o tráfego. Tristeza por ver o que aconteceu. As hostilidades na fronteira começaram no dia seguinte ao ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao aliado palestino. Depois de quase um ano de disparos transfronteiriços, Israel lançou uma campanha de bombardeios massivos contra o Hezbollah em 23 de setembro e enviou tropas terrestres para o sul do Líbano uma semana depois. O plano de trégua acordado prevê uma retirada progressiva durante 60 dias dos combatentes do Hezbollah e das tropas israelenses no sul do Líbano, para permitir a mobilização do exército libanês. As negociações para alcançar o primeiro tratado global contra a poluição plástica devem ser aceleradas, afirmou o diplomata equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que preside diálogos em meio à crescente frustração entre as delegações reunidas e na Coreia do Sul. O diplomata equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que preside as negociações para alcançar o primeiro tratado global contra a poluição plástica, pediu que as conversas sejam aceleradas. O evento começou na segunda-feira na Coreia do Sul e vai até o dia 1º de dezembro. Distinguished delegates, over the
Distintos delegados, nos últimos 3 anos, fizemos alguns progressos ao preparar o texto do instrumento legal. Ainda assim, o progresso tem sido limitado e agora o tempo é essencial. Conforme nos comprometemos com a UNEA, precisamos acelerar nossos esforços para alcançar um consenso sobre um instrumento vinculativo até 1º de dezembro. Enviados de quase 200 países estão reunidos naquela que deverá ser a última rodada do Comitê Intergovernamental da ONU, após 2 anos de negociações. Representantes de países como Fiji, Noruega, Colômbia e Panamá fizeram uma série de discursos de alerta. Estamos aqui porque microplásticos foram encontrados nas placentas de mulheres saudáveis, no lado do feto e das mães. Pensem nisso por 1 minuto. Estamos literalmente criando uma geração que começa a vida poluída antes mesmo do primeiro suspiro. Se não for isso, o que vai nos alarmar? A principal divergência nas negociações se concentra na questão de saber se o tratado deve abordar todo o ciclo de vida do plástico, por exemplo, limitando a sua produção, os seus precursores químicos ou alguns produtos considerados desnecessários, como muitos artigos de uso único. Em 2019, a produção global de plástico aumentou para 460 milhões de toneladas, o dobro do que era em 2000, mas 3 vezes menos do que o esperado em 2060, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apenas 9% deste plástico foi reciclado. Veja a seguir, a receita do chocolate com pistache se torna febre na Alemanha. E conhece um Papai Noel que vive no Ártico, onde está preocupado com as mudanças no clima. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O pastor Silas Malafaia sofreu uma tentativa de assalto e seguranças trocaram tiros com bandidos. Vamos saber de mais informações com Caio Teles ao vivo. Boa noite, Caio. Que situação, hein? Olá, boa noite para você, Vitória, e para todo mundo que nos acompanha, também para o Gabriel, enfim. Bom, o pastor Silas Malafaia, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele passou por uma situação muito tensa na tarde de ontem, de terça-feira. Ele sofreu uma tentativa de assalto em Olaria, no Rio de Janeiro. Ele estava a caminho da sua sede da Igreja da Penha, quando homens armados tentaram abordar o seu carro onde ele estava. Os seguranças que acompanhavam perceberam a ação dos criminosos e reagiram rapidamente, iniciando uma troca de tiros. O pastor não foi atingido e a ação criminosa foi registrada por câmera de seguranças, mostrando como os criminosos se aproximaram do veículo onde Malafaia estava. No vídeo que você acompanha aí nesse momento na sua tela aqui da TV Mundial, dá para ver 3 homens com os rostos cobertos correndo em direção ao carro onde está o pastor e tentando abrir a porta desse carro. Eles exigiram que Malafaia abaixasse o vidro, mas ele não fez o que os criminosos pediram. Os seguranças chegaram a descer do outro veículo para intervir e um estava armado. Durante esse confronto que aconteceu na tarde de ontem, a fumaça e disparos pode ser vista nas imagens. A PM foi chamada após o crime e confirmou que as vítimas da abordagem eram 3 PMs, policiais militares que estavam de folga e que também reagiram a uma tentativa de assalto. E a situação deixou todos em choque, mas felizmente não houve feridos graves entre as vítimas. É isso, Vitória. Boa noite para você, para o Gabriel e até amanhã.
Obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite e até sexta-feira. A Operação Carro-Pipa está sendo cortada pelo governo federal por falta de recursos federais em 6 estados do Nordeste. O Ministério do Planejamento e da Fazenda estão sendo cobrados pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional após os cortes. A ação atende este mês 344 municípios do semiárido da região em emergência por seca ou estiagem. E sem ela, mais de 1.200.000 moradores nordestinos vão ficar sem água. Ao todo, a operação está apta a fornecer água a mais de 1.400.000 pessoas no mês de novembro em todo o Nordeste. As operações em Sergipe e no Ceará não serão paralisadas. O programa Carro-Pipa atende há décadas áreas rurais de municípios no Nordeste, em estiagem ou seca, com decretos de situação de emergência ou em estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Cada família tem direito a 20 litros de água diária por pessoa. Na Alemanha, o chocolate com pistache está fazendo sucesso em uma padaria na cidade de Berlim. Pegue barras de chocolate, bastante pistache, misture bem e você vai ter uma iguaria que viralizou na internet. Quando Ali Fakro coloca esse doce na vitrine de sua padaria em Berlim, ele sabe que vai ser sucesso de vendas. Inspirado no chocolate Dubai, o rapaz de 32 anos procurou a receita e começou a fazer sua própria versão da iguaria. Alles bei TikTok gesehen, seit ein paar Monaten. Und danach, ich bin ehrlich, mein Cousin hat gesagt, mach so, probieren. Eu vi tudo sobre o doce no TikTok por alguns meses, então meu primo disse para eu mesmo tentar fazer. Comecei com 20 barras e fiz um anúncio no TikTok para o chocolate que logo esgotou. No dia seguinte, fiz outras 50, que acabaram rapidamente, e então fiz outro vídeo. Todo mundo ficou ligando, pedindo as barras de chocolate Dubai. Einfach genommen, Video gemacht. Danach, ich stehe nächsten Tag, alle rufen an, alle fragen über Dubai Schokolade. A barra de chocolate recheada com creme de pistache foi inventada em 2021 pela empreendedora de origem egípcia Sarah Hamouda, que mora em Dubai. A guloseima se tornou viral quando a influenciadora culinária do TikTok, Maria Verrera, postou um vídeo comendo uma barra, que acabou visto por mais de 100 milhões de pessoas. Comprei e vou para casa dividir com meus avós. Os alemães têm se esforçado para conseguir as barras vendidas por mais de 100 euros na internet. Quando o fabricante suíço Lindt lançou a própria versão do doce na Alemanha, os clientes fizeram fila por horas no frio. A combinação é muito mais cara do que um chocolate comum, mas não parece desanimar ninguém. Esperei 10 horas, estou aqui desde meia-noite só para provar o chocolate. A barra custa 15 euros, mas pode ser vendida por quase 100 euros ou 50 euros. Há muitas ofertas no eBay por até 300 euros. Realmente nem tudo que reluz é ouro. E o chocolate confirma que pode ser uma iguaria preciosa. Falta menos de um mês para o Natal e o Papai Noel está finalizando os preparativos para o grande dia, mas o aquecimento global e a falta de neve em sua cidade no Ártico deixa o bom velhinho preocupado. Durante uma recente visita a Rovaniemi, na Lapônia finlandesa, considerada pelas autoridades do país desde a década de 1980 como a verdadeira cidade natal do Papai Noel, chovia muito e o termômetro marcava 2 graus Celsius. A menos de um mês do Natal, o bom velhinho finaliza os preparativos para o nascimento do menino Jesus. Mas a festa de simbolismo invernal é fruto de preocupação por causa do aquecimento global e da falta de neve nesta região do Ártico. Claro, minhas renas elas podem voar, então não há problema, mas é muito mais legal quando tudo está coberto de neve. Isso realmente traz a sensação de Natal. De acordo com os cientistas, o Ártico registra um aquecimento quase 4 vezes maior do que outras partes do mundo devido às mudanças climáticas. Após um verão historicamente quente, a cidade de Utsjoki, na Lapônia, registrou um recorde de 11,1 graus em novembro. O aumento das temperaturas também tornou mais difícil para as renas escavarem sua principal fonte de alimento, o líquen. Podemos ver que a mudança climática é verdadeira e está afetando as renas, a vida aqui no Ártico, mas ainda não sabemos no que isso vai dar. Uma previsão é que teremos mais neve e que ela chegará mais tarde, também ficará por mais tempo. Temos que ver.
No ano passado, nesta época, tinha mais ou menos isso de neve. Na verdade, conversando pela manhã com meus elfos, neste mesmo dia do ano passado, tivemos menos 12 graus e essa altura de neve. Então é um ano diferente. Turistas de todo o mundo comparecem em massa a Rovaniemi para desfrutar das belas paisagens com neve e experimentar o frio ártico. Com apenas algumas horas de luz nesta época do ano, muitos também esperam ver as auroras boreais. Famílias com crianças sonham em experimentar a magia do Natal, mas alguns visitantes já percebem a falta de neve. Imaginei que haveria muito mais neve, quer dizer, ainda parece Natal porque o espírito da época está em todo lugar. Mas imaginei que seria um pouco mais natalino, se é que isso faz sentido. As crianças estão super animadas e é legal ver isso. Um pouco mais longe, a agência de correios do Papai Noel se mantém a todo vapor, com elfos selando cartões e classificando montanhas de cartas em meio à agitação natalina. A maioria delas são listas de desejos, mas há também cartas em que crianças e adultos confiam ao Papai Noel suas preocupações, medos, desejos e alegrias. Eles têm medo do estado atual do mundo ou problemas pessoais. Assim, pelo menos conseguem contar com o Papai Noel. Então eles têm alguém para quem enviar uma carta. Eu acho que o Papai Noel é muito importante nessa parte, porque ele emana esperança. Com neve ou sem neve, com a árvore cheia de presentes ou não, o que importa mesmo no Natal é que a tradição do bom velhinho sempre vem. O ser humano e suas consequências, né? É verdade. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.